Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, mano. Bom dia você. Mais um café metanoia nesse domingo gostoso que o Papai do Céu nos deu. Quero dar um abração para cada um que está aí do outro lado da telinha, mas preciso fazer uma comunicação. Hoje não vai ter participação sua. Hoje é gravado. Por um motivo muito simples. Eu estarei na estrada com a minha parceira, Jacira, que está comigo todos os domingos, indo para a Igreja Batista de Vila Olímpia, para lá participar do culto e pregar. Você está convidado para participar da Escola Bíblica Dominical. O professor hoje vai ser ele, tá? E depois eu vou pregar no culto. Joinha? Hoje na Escola Dominical, o assunto é missões. Por quê? Porque setembro é o mês de missões nacionais para os batistas. E cada igreja tem o seu jeito de fazer missões. E a IBVO não é diferente. Então, lá na Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar missões hoje, baseada em Isaías capítulo 6. Meia dúzia. Meia dúzia. Né? É isso aí. E depois o culto também será missionário, também baseado em Isaías 6. Não, meia dúzia. Meia dúzia. É isso aí, né? Então, por que o pastor Natanael, pastor da Igreja Batista de Vila Olímpia, está aqui? Para quem não sabe, ele é meu irmão. Eu sou o Alfa, ele é o Ômega. Eu sou o mais velho, ele é o mais novo, né? E ele, semana passada, fez uma viagem missionária, aproveitando o mês de missões. Numa terra muito famosa, lá no Nordeste brasileiro, no Ceará. A terra de quem mesmo? Padim Cícero, né? Então, ele foi para aquelas plagas, para aquelas terras, e teve algumas experiências missionárias fantásticas, e ele vai então colocar aqui algumas coisas que ele viu por lá, trabalho que Deus vem fazendo naquela região, com o suporte do pessoal aqui de São Paulo, e ele vai dizer quem, e depois, se precisar, a gente faz alguma perguntinha, tá bom? Que Deus abençoe você, preste atenção, e firme na fé, no comando do nosso amado e glorioso Pai do Céu. Vamos lá, mano. Muito bem. Para mim é uma alegria e uma honra estar compartilhando com vocês momentos tão singulares, tão belos e tão espirituais daquilo que eu vi, ouvi e vivi nesta semana, né? Foi um evento de terça até quinta-feira, 3 dias, mas intenso, com muita coisa legal. De onde surgiu isso, né? Um pastor Jonathan Santos, ele é o pastor que começou o Vale da Bênção ali em Araçariguama. Já, se não me engano, em 2009, Deus tocou o coração dele para ir para lá, para aquela região, o sertão nordestino, e começaram a plantar um trabalho para evangelizar o sertão nordestino. O sertão, ele compõe toda a área dos estados do Nordeste, que não é litorânea, é a parte para dentro. É uma região seca, né, árida, quase não chove, não tem água, quando tem não é potável, tem muitas dificuldades. E ele ali plantou esse trabalho e vem desenvolvendo por um pouco mais de uma década. E agora foi lançado um novo desafio. Ele junto com o filho Jonathan Júnior, eles estão desenvolvendo através da Go Action, é um movimento global de evangelização, um movimento para os próximos 10 anos. Esse movimento vai estar ocorrendo no mundo todo, está ocorrendo no Brasil como um todo, que ele responde isso pelo Brasil, mas ali no sertão nordestino existe uma coisa muito específica. Então é um trabalho que necessita uma expertise diferente, conhecer da região e muita coisa que, com sinceridade, a maior parte de nós não está preparado para enfrentar aquilo lá.
Então, a gente foi desafiado a estar lá e estive participando lá, mais observei e fiz perguntas. Quer um cafezinho? Mas, quero sim, mano, por favor. Mas também fiz uma apresentação à luz das observações que lá fiz e quero compartilhar com vocês, então, isso aí. Vejam, a proposta ali é supradenominacional. Está acima das questões doutrinárias. O enfoque é único em evangelização. Ou seja, não tem bandeira de igreja, Não, é isso? não. É isso aí, né? Embora, Deixar bem claro isso, não sim, tem bandeira de igreja. embora houvessem ali pessoas de várias igrejas. Sim. Mas ali não se falava em denominação, ali se falava em evangelização e qual a necessidade e o que pode ser feito, o que estamos fazendo. De maneira que estiveram presentes ali 35 organizações e denominações, com um tempo de 15 minutos cada para falar do projeto, daquilo, dos anos que vem trabalhando, o que pode fazer, quais necessidades. E foi muito interessante que no desenrolar dos trabalhos, às vezes após uma apresentação que era levantada uma carência, um outro grupo dizia, ó, essa carência que você tem, eu tenho como suprir, eu posso te arrumar isso, aquilo, né? Ah, eu precisava de Bíblias, aí, ó, então eu vou arrumar 1000 Bíblias para você, né? E coisas assim, vários projetos que acontecem. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, né? Por exemplo, o índice de analfabetismo. É muito grande, né? A gente imaginou que com esse tempo todo muita coisa tivesse mudado. Mas os dados médios ali dão conta que está por volta de 39% de analfabetos na região, num público estimado em 43 milhões de pessoas. E normalmente a gente não vê isso ser divulgado por aí. Então, a dificuldade de evangelizar para quem não sabe ler é difícil. Mano, então fica lá e agora, né? E aí tem algumas estratégias que Deus tem dado. Por exemplo, o pessoal desenvolveu um novo testamento em áudio e criaram um aparelhinho chamado Proclaimer. Esse aparelhinho ele não é um rádio, mas ele é alimentado por energia solar, de maneira que a pessoa pode usar em qualquer lugar. Fantástico isso, hein? Fantástico. E aí tem muitas experiências que o pessoal então não sabe ler, mas põe aquilo e fica ouvindo, e os grupos se reúnem em torno da mesa. Teve até uma situação que compartilharam que eu fiquei encantado. Viu, mano? Coisa linda mesmo. Que uma mulher, ela foi possuída e ela tentou se matar 2 vezes, o marido as 2 vezes a salvou. E aí, dada a situação, ele não sabia como lidar, ele a trancou no quarto, tirou tudo que poderia dar risco à vida dela, e aí ele só alimentava ela lá, mantinha ela lá. Aí ele colocou a Bíblia em áudio. Diz que nos primeiros dias ela gritava para desligar aquilo. E ele mantinha ligado. Os dias foram se passando, daqui a pouco ela parou de reclamar. O áudio rolava, ela não dizia mais nada. Passado mais um tempo, aí quando ele não tinha ligado ainda, ela ligava, gritava, liga que ele quero ouvir a Bíblia aí. Que bom, que fantástico. Resumindo, ela foi liberta dos demônios, inclusive apenas ouvindo o áudio da Bíblia. Mostrando a força da palavra de Deus, da palavra pura. Verdade. Sem explicação, sem interpretação. Aquele texto bíblico, né? Aquele texto, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. E então, coisas desse tipo. Tem também um grupo que tem aquele filme Jesus, sim, que passa. Antigo, né? Antigo, é da década de 70, só que eles colocaram uma introdução, né, com aquilo tudo, e dividiram em capítulos para estudar aquilo. E com texto para você estudar cada uma das partes. Muito legal. O pessoal também contando muitas experiências de conversões naqueles lugares. E eles cedem, inclusive, um projetor para a igreja, para o grupo lá fazer os trabalhos. Não cobram nada, desde que eles façam pelo menos 50 apresentações, mandando depois registros das apresentações. Depois de 50, eles doam o equipamento para as pessoas. Então, várias coisas acontecendo. Coisas do tipo água. Que estratégias de evangelização, né? Como é que o pessoal evangeliza um povo que não tem água para beber? Então, tem um movimento para doar filtros de barro.
Sabe o que é isso? Porque não tem água. Quando tem, ela não é potável. Aí vem com germes, aí sabe, o resultado é terrível, né? Pode causar até morte. Então está no movimento, o movimento mais recente levou 1.300 filtros de barro para lá, e aí já estabeleceram lá algumas metas para seguir com isso. E aí buscando o apoio de outras organizações, igrejas, entidades, enfim, que possam ajudar a custear isso para que eles levem isso lá no sertão. Ou seja, a entrega do filtro proporciona a possibilidade de você evangelizar essa pessoa que vai receber o filtro para tomar uma água mais pura, é isso? Você vê ali um pai e uma mãe que tem os filhos barrigudos, cheios de vermes e coisas assim, não tem condições e de repente vê a sua família bem cuidada. Quando você chega assim e vai falar de Jesus, ele entende Jesus de uma maneira mais simples e objetiva. Um Jesus que se preocupa com o ser humano por inteiro. Não só com a alma, mas também com o corpo, né? É o que a Bíblia manda fazer, né? Sim. E ali a gente tem uma média, né, de evangélicos, não chega a 2%. A média, né, dos lugares menos evangelizados. Em alguns lugares maiores, chega a 6 e tal, mas é assim. E aí a gente faz um esforço, né, para que aconteça isso. Isso é uma bênção. E eles contam que às vezes pega o carro e enche de filtro, nem cabe lá e sai levando por aquelas estradas que não são, uma maravilha, para poder levar o evangelho. Mas muita gente tem se encontrado com Jesus e tem saído da perdição eterna, graças ao movimento. Mas tem algumas coisas que marcam a nossa vida e que marcaram muito a minha vida, que foram o amor, a paixão mesmo pelo evangelho. Pelo que o evangelho produz neles ao fazerem o bem. Então, por exemplo, eu vi uma experiência lá, eu vivi particularmente uma experiência. Uma pessoa que no final do primeiro dia, ela foi falar 15 minutos da experiência do campo, e ao final, o pastor Jonathan Júnior falou assim: eu queria confessar para vocês que, assim, olha, alguns casos, e ele citou, isso aqui veio com muita dificuldade. Na última hora nós conseguimos arrumar R$170 para ele poder vir aqui, senão ele não estaria aqui. Ele não tinha praticamente dinheiro para comer. A miséria nesse nível. Nesse nível. E aí eu falei para eles assim, falei para ele: puxa vida, que legal o esforço que você faz. Daí Deus tocou no meu coração, eu arrumei R$100 e dei na mão dele. Falei: o que eu posso te fazer aqui? Deus te abençoe. Ele, em lágrimas, me deu um abraço apertado, assim, e não tinha palavras para expressar. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe. Eu falei: meu irmão, morre aqui. Isso é, né? Entre nós, de Deus. E eu estou contando aqui, nem citando o nome, mas tenho certeza que ele não teria problema de citar, mas ele não parou aí. No terceiro dia, isso foi no primeiro dia, no terceiro dia a gente estava numa roda lá, fazendo reuniões, e aí ele veio de novo e me deu um abraço: pastor, muito obrigado, chorando de novo. E eu queria dizer a bênção que multiplicou o fruto que o senhor deu. Eu falei: como assim? Eu dinheiro para você custear as suas coisas? Ele falou: não, aquele dinheiro já providenciou um pipa lá para o povoado onde eu tenho o trabalho. Que fantástico. Ou seja, ele abriu mão daquilo que ele já não tinha, em função de alguém que tinha mais carência do que ele. E ele estava numa felicidade porque ele conseguiu levar um carro-pipa, um caminhão-pipa lá, para o pessoal poder ter água. Quer dizer, aí eu olhava para aquilo e falava: meu Deus do céu, como eu me senti pequenino, né? Como eu me senti pequenino. Há muitos trabalhos para crianças sendo feitos ali. Um deles, por exemplo, a gente foi visitar, e eles têm uma lá, que, se não me engano, é Casa Criança o nome, que eles montam em comunidades mais carentes. Que bom café, hein? Uau! Café Metanoia. Maravilhoso! Pode convidar mais que eu venho. Tá bom. Tá convidado. Aí a gente entrou numa casa onde eles acolhem as crianças. Lá é tudo construído é tudo fechado, não tem muita janela, um calor que a gente sofre, mas eles estão acostumados. Desde a entrada, que era a garagem, que virou sala, cada uma das salas estavam crianças brincando lá. Aí quando a gente foi até o fundo, né, fui tirando fotos, quando eu cheguei lá no fundo, o que seria a área de serviço da casa, com um tanque lá, né, ou seja, tem uma cobertura, mas não tem
parede de fundo, porque o sol precisa para secar a roupa e tal. Aí vi uma cama de solteiro colocada lá no fundo, e naquele horário estava com o sol pegando em metade da cama, assim, né? E eu imagino quando chova com vento, como é que fica ali. Mas eu olhei, ainda brinquei, uma brincadeira infeliz, até eu falei assim com o outro pastor, né, o Paulinho, falei, rapaz, será que o calor é tanto que vem pra cá? Nós comentamos e tal. Dali a pouco, antes da gente ir embora, o casal veio agradecer, chorando, porque nós fomos lá simplesmente prestigiar o que eles estavam fazendo. E aí eles dizendo da alegria deles, que dentro da casa estava aumentando o número de crianças, e tinha mesmo crianças fazendo atividade mais infantil, outro um pouquinho maior, atividades lúdicas, uma sala ensinando o inglês básico, então várias atividades acontecendo nas salas ali. Daí eles contando, olha, acontece que estou feliz porque está aumentando o número de crianças, aumentou tanto que onde era meu quarto aqui dentro, nós tivemos que liberar para poder ser mais uma sala para que as crianças poderem ter atividade. Daí nós levamos a nossa cama lá para fora. Aí você entendeu. Deus, que eu não me senti pequeno. E ele dizia isso com uma alegria. Ele não estava reclamando que ele estava... E detalhe, a cama é de solteiro. E era um casal, 2 pessoas, dormindo na cama de casal. E eles não reclamaram de dormir lá naquela condição. Eles estavam felizes... E sem ter intimidade, né? Porque sim, a céu aberto, sim, né? Sim. E eles estavam felizes porque eles conseguiram trazer mais crianças. Eu me senti tão pequeno, assim, puxa, quem faria isso, né? Então, foi como a gente diz, né? Um tapa na cara, que a gente sente sacudido, fala, puxa vida, como a gente tem tudo na mão e a gente não consegue fazer tudo que existe, toda a possibilidade, muitas vezes a gente reclama. E a frase que ficou para mim lá foi a seguinte, mano, eu falei para eles, olha, para mim a frase é, estou assim absolutamente encantado com o que vocês fazem, com o que não têm, porque eles não têm, e fazem verdadeiros milagres nas mãos de Deus. E como eles se ajudam, como se apoiam, né? E tem assim outras N histórias. Qual é o papel que Deus tem nos levantado, e foi a primeira vez que eu fui lá, e conversando, né, como igreja, e também o Ministério CLC, que eu represento, junto com o Jober Gomes, ajudar a estruturar um pouco os trabalhos, porque são 35 organizações fazendo trabalhos lá, cada um nas suas regiões, suas localidades. Mas não há uma sinergia total, então começou a acontecer. Agora a gente vai montar uma base de dados mais sólida para poder cruzar informações e otimizar as necessidades com quem tem a oferecer. E a gente espera que só com isso haja uma melhora muito grande. Por um outro lado... Um grupo ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. Você pensa, mano, por exemplo, tem uma turma fazendo um lindo trabalho de alfabetização, mas é uma turma ou 2. E as outras 30 não fazem. Quer dizer, se esses daqui forem ajudar ou ensinar todas as outras a alfabetizar, passar o know-how para os outros. Passa o know-how para os outros. E assim, vice-versa. Okay. E lá tem uma sede, né, uma base, que é uma base de apoio, de dar condições para que tudo aconteça. Né? Tem local para treinamento, tudo lá em Juazeiro. Então o projeto é que a gente ajude para a próxima década a estruturar isso de maneira que facilite essas conexões para o resultado lá. Outro desafio é tentar montar uma base em cada região, porque são todos os estados do Nordeste. Então você tem uma região que tem água, outra não tem, mas você consegue cavar poço, outra você cava e não acha nada, outra você cava e acha água salgada. E aí tem que ter o dessalinizador. Para isso custa quase 40 mil. Então são as realidades que existem lá, muito diversas, que a gente tem que ter mapeado melhor as realidades. Tem povoados rurais lá, que assim, às vezes a cidade tem, 8 mil pessoas, mas na zona rural ele tem assim 20 povoados, que tem 50, 60, 80, 100 famílias. Todas vivendo nessa situação de penúria. É triste, né? Agora a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com essas informações, ou o que é que vamos fazer com essas informações para ajudar esse povo tão sofrido do Nordeste, que precisa, carece, não apenas do amor utópico, mas do amor verdadeiro, do amor à ação,
para que estas pessoas recebam o verdadeiro evangelho na prática, né? Essa é uma pergunta que ninguém vai responder aqui, mas para você pensar e para você refletir sobre isso. Eu creio que às vezes a gente pode fazer coisas simples que vão ter um impacto muito grande. Primeira coisa é orar sempre, né? Sempre. Mas olha, se a gente entender cada projeto e divulgar isso, olha, eu vou doar um filtro. Nem sei quanto custa um filtro hoje, né? Mas filtro de barro. Você está abençoando, não é só uma família, às vezes uma comunidade inteira. E tem quem vai entregar lá, né? E há muitas ações, e também aqueles que quiserem conhecer, são convidados a irem lá, verem logo. Mas eu fiquei impressionado. Para os nossos ouvintes aqui do Metanoia, na descrição desta live, você tem, desse vídeo, né? Você tem o nosso site, os nossos telefones, a nossa rede social e também da Igreja Batista de Vila Olímpia, IBVO, e também da CLC. Então você pode entrar em contato conosco, dizer que você quer ajudar e nós vamos te ajudar a ajudar, né? Vamos informar você como fazer para você ajudar, certo? Muito bom. Ok. Então vamos, infelizmente, nós somos premidos pelo tempo, pelo relógio, né? E nós temos que terminar porque daqui a pouquinho começa a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Mano, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Agradeço você que está aí do outro lado, que você esteja em paz, mas principalmente incomodado para saber o que é que você pode fazer para ajudar o nosso povo tão sofrido, principalmente lá do Nordeste, mas tem gente também aí pertinho de você, aqui pertinho de nós, que precisa e carece não apenas de ser ajudado financeiramente ou com cesta básica, ou seja lá com o que for, com filtro, mas principalmente com o amor de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Seja missionário. Que Deus te abençoe. Amém.